Hello! Olá! Oi! Você está no nosso podcast, no nosso episódio maravilhoso de segunda-feira. E se você está no nosso YouTube, que esse episódio está gravado no nosso canal, você vai ver que temos convidada. Aham! Uhul. Super convidada hoje, hein, Alessandra? Tu viu só? Eu gosto que a Alessandra traz, assim, das suas origens, né, os convidados. Ela busca... Ela foi buscar lã, que nem o seu Cláudio fala, né? Lã. Agora a Ana tá mais perto aqui, né? A gente já descobriu. Já até falei o nome, olha aí, não fiz suspense. Falou, Cecília, Conta pra gente, Alessandra, quem é a nossa convidada, Alessandra. Pois é. Ana Cláudia Della Justine, psicóloga, nossa irmã aqui, né? Psicóloga. Na época, né, a gente se conhecia, para lembrar das origens que vocês estão falando. Ela foi minha colega do ensino médio, né? E a gente se conectou desde o início, né, Ana? No vôlei, né? Não era na psicologia, era no vôlei. Ela era da outra turma e como eu sou muito legal, ela me convidou para os 15 anos dela, que não era todo mundo que foi convidado, entendeu? A gente é bem mais feliz perto de ti, Alessandra. Com certeza, né? Não tenho dúvida disso. Uhum. E a gente viajava juntas e acontecia, e passou o ensino médio, a gente continuou se conectando. Acho que a gente deixa algumas histórias assim embaixo do tapete. Em off, não vamos contar. Mas, enfim, e aí no fim, nós duas fomos para psico, né? Só que, claro, cada uma com uma cidade, e aí a gente vai fazendo outras redes de amigos e a vida vai acontecendo, né? Mas a gente sempre conectadas de alguma forma. E eu tô bem feliz de te ter aqui, né? Porque ela também, além de psicóloga, ela é mestra em direitos humanos. Ela tem a especialização dela lá em arte-terapia, né, Ana? É arte-terapia, né, também. Isso. Eu lembro que tu me contou todas as tuas escolhas. E também é uma mulher que buscou estudar sobre o feminino, o que acontece com as mulheres, o que está acontecendo. Então, se você segue a Ana, você vai entender que ela faz muito conteúdo sobre isso. Desculpa aí, pessoal, tivemos uma instabilidade, ela faz muito conteúdo sobre... Ficou suspense no ar. Sobre esse tema, bem-vinda, Ana, se apresente aí pra gente, por favor. Peraí, antes, palmas! Uhul! Então tá, eu tirei o papel da Liane dela introduzir o tema, né? Hoje eu não tô para introduzir o tema. Eu tô emocionada. A voz da Liane diz tudo. Não tô boa hoje. Não tô boa. Vai, Ana, eu te apresentei bem. Te apresentei bem, Ana? Me apresentou muito bem. Muito obrigada. Eu gostaria só de fazer um comentário antes da Ana se apresentar, que é: admiro pessoas que fazem mestrado. Muito, diga-se de passagem. Muito. Pois é. Exatamente. Nos conta aí, Ana, essa tua trajetória. É professora também. Conta aí pra gente. Gente, também vou começar por uma coisa muito importante. Sou mãe de 2 porquinhos da Índia. Esse daqui é um deles, ó. É verdade. E como é que é mãe de planta durante a pandemia também. Como é que é o nome deles? Esse é o Lulinha e o outro é o Pepe. Olha, gente! Muito fofas. Adorei. Sim, são uns queridinhos. Bom, a Ali me apresentou muito bem, né? Maravilhosamente bem. Tem pouco que eu possa dizer ainda sobre isso. Mas eu acho que eu posso falar um pouquinho sobre a minha trajetória mesmo, assim, né? Como eu fui parar em cada coisa dessas, digamos. Exato. Eu e a Ali nos formamos, entramos na faculdade, eu acho que no mesmo ano, nos formamos em épocas parecidas, acho que eu demorei 1 ano a mais apenas e tal. E aí eu logo fui para a clínica, que era uma coisa que eu já gostava, da qual eu sigo até hoje, né? Meu grande foco assim, profissional é a parte clínica e clínica de mulheres hoje, e que eu sou apaixonada por isso. E logo que eu entrei, logo que eu comecei a realizar os atendimentos, eu comecei a perceber que existiam queixas muito parecidas entre as mulheres que chegavam até o consultório.
E essas queixas, elas em algum momento, mesmo que não era aquele objetivo, aquela coisa que te trazia para a psicoterapia, era uma queixa que em algum momento era atravessada por algo relacionado ao corpo, algo relacionado à autoestima, e aí aquilo me acendeu alguma coisinha do tipo, tá, mas peraí, tá todo mundo sofrendo pela mesma razão? Em algum momento da vida, todo mundo é impactado pela sua autoestima de alguma forma, e isso gera sofrimento a ponto de se atravessar e ter influência, impacto no trabalho, nos relacionamentos, no relacionamento familiar, né? Na própria vida pessoal. E aí eu pensei, não, vou fazer alguma coisa quanto a isso, assim, vamos ver no que dá. Busquei primeiro uma pós em arte-terapia, como a Ali disse, que foi super importante para que eu conhecesse novas abordagens da psicologia, novas formas de trabalhar, uma forma mais afetiva também. A minha graduação, ela foi toda baseada em movimento estudantil também, em alguns movimentos sociais, o que sempre me fez ter um olhar a partir do afeto com a psicologia também, né? Tipo, menos frio, assim mesmo, naquele ambiente de consultório, que às vezes é bastante distante, frio, rígido, né? Então, eu pelo movimento e pela pós que eu fiz depois, eu me senti mais segura em fazer uma prática clínica um pouquinho mais afetuosa, assim, que às vezes a gente sente como se não pudesse, né? Como se fosse algo antiético, assim, né? É verdade. E aí, isso me possibilitou ter essa segurança. E aí fiz a pós, sempre tive o desejo de fazer mestrado, doutorado, né? E aí fiz a seleção do mestrado. O mestrado que eu fiz, ele é multidisciplinar da área do direito, em direitos humanos, então. E também admiro muito quem sai com carreira acadêmica, porque minha primeira intenção era entrar no mestrado, emendar doutorado, terminei o mestrado e eu falei, não, só um pouquinho. Só um momento que eu acho que eu viver. Preciso viver, isso. Não digo mais nada, tá dito. É difícil mesmo, né? Fui bolsista ainda, então era assim, não me arrependo nem um pouco. Foi uma época, 2 anos maravilhosos, assim, tive muitas experiências, mas foi difícil. É um desafio. E aí no mestrado, eu, como estava na área do direito, né, eu tinha que pesquisar algo relacionado a direitos humanos e muito incentivada por essa busca dos direitos das mulheres, por essa parte da pesquisa, acabei pesquisando em torno dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres e o impacto da clandestinidade do aborto, na verdade, na saúde mental e nos direitos humanos das mulheres. Eu estou saindo desse podcast porque eu não estou formada para falar sobre isso. Gente, não tenho... fantástico. Não, é agora que eu quero falar, Liane, porque daí eu não sei nada a respeito. É aí que mora. Deixa a Ana falar. Não, e eu acho que isso que vocês trazem, gurias, na verdade, é super pertinente, né? Porque é um assunto qual não é debatido, qual não é falado. Então, é super importante a gente ter informações. Eu tive muita dificuldade na pesquisa, justamente porque existiam poucas pesquisas anteriores sobre o assunto, né? Nossa, e fora as barreiras todas e, tipo, o assunto velado, né? Ninguém fala sobre isso. Exato. Tem sexo, sexualidade, corpo, qualquer coisa, desejos. Aborto. Ali a palavra-chave. Meu Deus, já. Virou um tema difícil, né? A gente tem, na verdade, muita moralidade em torno desses assuntos, né? O que dificulta bastante o debate, assim. Quando, na verdade, a gente, ao falar sobre esses assuntos, a gente não está impondo nada, a gente está tentando trazer informações que podem contribuir, inclusive, para a redução de números de violência, né? Que é o que a gente gostaria. Então, foi até, assim, pelo tema da pesquisa ser um tema um tanto quanto sensível, assim, por eu estar em contato com histórias trágicas, histórias difíceis, foi também um mestrado bem difícil, assim, no decorrer, né? O processo da escrita, ele já é bem solitário, enfim, foi bem difícil. Mas foi maravilhoso ao mesmo tempo, eu tive a possibilidade de ir para eventos muito bons, entrar em contato com pesquisadoras maravilhosas, de pesquisar mesmo, né? E de ter também mais segurança sobre quem eu queria ser na clínica depois do mestrado. O que foi que daí eu tive a certeza que eu queria trabalhar com mulheres, né? Não tinha mais nada que me distanciasse disso. E aí que em 2020, um pouquinho antes da pandemia, defendi minha dissertação e pensei, agora vai! E aí, pandemia! Eita! Uhul! E aí foi, na verdade, diga. Não, foi aí que tu começou a produzir muito conteúdo, né? Para poder levar adiante
esses conhecimentos que talvez, e aí é sempre o lado bom da história, é que se talvez a pandemia não te restringisse de alguma forma, tu não ia ter levado Talvez tanto não fizesse. conhecimento, né, de outras formas para outras pessoas, porque com certeza as pessoas que consomem o teu conteúdo não necessariamente é teu paciente, né? Então, o como é lado que é essa positivo relação? no meio do caos, né, Alessandra? Tá Exato. querendo Só que trazer assim, que ela disse assim, e sempre daí sou eu achei otimista. que ia dar tudo certo, e daí vem a pandemia. Eu sempre sou otimista, Liane, eu sempre acredito que Esperançosa sempre vai dar muito. bom. Ainda bem. Ainda bem. É importante, mas naquele momento não tinha zero otimismo, assim, né? Naquele momento era o caos puro, assim. Mas daí foi bem isso que a Ali trouxe, né? Na verdade, eu fui para as redes sociais, para Instagram, principalmente, e tudo mais, e aí a gente consegui. Na verdade, eu comecei a trazer assuntos ali, expor assuntos na cara e na coragem, né? Para poucos seguidores, assim, para falar sobre as coisas que eu vinha percebendo, tanto na minha pesquisa quanto daí na clínica, né? Nos atendimentos online, naquele primeiro momento, e enfim, que é justamente sobre como nós mulheres somos atravessadas em todas as áreas da nossa vida por nuances da nossa autoestima. Né? E o quanto a nossa autoestima ela é sempre muito fragilizada. A gente não tem assim uma autoestima fortalecida, ou seja, qualquer coisa que acontece em qualquer área da nossa vida que nos desestabiliza, a nossa autoestima desestabiliza junto. E aí a gente acaba sofrendo com muito mais intensidade porque as coisas se acumulam, né? Sim. Muito legal. E aí a tua clínica, né, acabou então sendo lá, né, a psicologia feminina. Então tu atende só mulheres? Ou existe essa interface com esse homem tratar? Exato, eu ia perguntar, né? Porque... tipo, oi Ana, tudo bem? Olha só, recebi uma indicação tua, meu nome é Carlos. Quando é que a gente pode marcar um horário? Como é que se posiciona sobre isso? Não, eu atendo homens. Só que o que acontece? Por existir, já atendi, né, alguns, assim, porque, enfim, existem conhecimentos que a gente também consegue ter e passar da própria psicologia cognitivo-comportamental, que é a minha abordagem hoje, né, então consigo dar esse suporte, mas com as redes sociais, acaba que a maior parte das pessoas que me procura é mulher. Sim, claro. Quem vem é mulher, se identifica. Exato, e aí acabou ficando, assim, teve uma época que eu estava atendendo, tipo, 2 homens, 3, algo nesse sentido, que eu acho que eu conseguia fazer um bom trabalho, mas não acabava não procurando. Zero. Que louco isso, né? Mas eu acho que faz com que a tua linguagem também seja muito mais próxima desse público que tu está direcionando o teu raciocínio, né? Eu acabo, assim, nas redes direcionando para um público feminino mesmo, porque, afinal, hoje é meu público na clínica e eu sei que é com quem eu mais converso, né? Mas existe essa possibilidade de atendimento masculino, claro. Sim. E, Ana, que comportamentos tu percebe em relação, assim, à questão, quando tu fala da questão da autoestima, né? Que vem junto nessas falas dessas pacientes, né? Tem um tom de vergonha, tem um tom de culpa. O que é as falas que acabam, contribuindo, já que tu mesmo comentou que a gente não tem um fortalecimento da nossa autoestima, e daí quando acontece qualquer coisa nesses ambientes, a gente acaba tendo impacto nela, né? O que está sempre atravessado junto com essa fala da estima, que muitas vezes a gente não consegue nem nomear, né? A gente até pode ter dificuldade para nomear, né? Essa é uma pergunta muito boa, assim, na verdade, porque nosso discurso, se a gente parar para fazer uma autopercepção, inclusive o nosso discurso ele vai estar permeado por esses sentimentos, por falas nesse sentido, porque, ao meu ver, o que eu sempre trago é algo muito consolidado de forma estrutural na gente enquanto mulher. Então, sentimentos de culpa, de medo, de ansiedade, inclusive, a ansiedade está sempre carregada desses sentimentos, vergonha, autocriticismo, sabe? Uma flexibilidade muito rígida, pouca flexibilidade no caso emocional, né? Então, todas as nossas falas direcionadas a esses sentimentos, ou até, às vezes não é nenhuma fala, mas a forma como a gente se sente quando acontece alguma coisa, já faz eu, né, ligar um alerta, já está nos direcionando para
uma provável baixa autoestima, assim. E normalmente tem algo que se atravessa em relação ao corpo. Isso também é algo que foi muito pontual sempre nos atendimentos. Independente do corpo que a paciente tem, vai apresentar em algum momento uma queixa sobre o corpo. Independente do tipo do corpo, do tamanho do corpo. Uhum. É que eu acho que isso é algo que a gente é validada desde que quando a gente é criança, né? Por exemplo, a minha irmã agora tá com a bebezinha, né? E a minha irmã, ela começou a ler sobre isso, ela tem uma menina, então, tipo, essa relação da mulher, mãe, menina com a filha, e aí com o pai, e aí todo mundo em volta, ai, como ela é linda, como ela é linda, como é bonitinha, como é linda, sempre tratando a criança se ela é bonita ou não, tá? Então, se ela não fosse bonita, pelo teu julgamento, tu ia dizer não, né? E a minha irmã sempre tem um cuidado de dizer assim, a minha filha é esperta, minha filha é inteligente, minha filha é dedicada, minha filha é sorridente, né? Dessa qualificação da pessoa pelo que ela é, e não pelo que ela externaliza como físico, o estereótipo, né? Pelo estereótipo, exato. Do estereótipo. Mas isso é muito, assim, imediato, sabe? Desde bebezinho a gente vai incutindo aquilo na cabeça das pessoas, que óbvio que reverbera na nossa vida, Desde né? os brinquedos, né, que são direcionados para meninas ou para meninos, assim, os brinquedos de meninos são muito mais legais, gente, sabe? É coisa que ativa, assim, muito mais dentro do cérebro, né, que faz tu ter que precisar prestar atenção no que está acontecendo. Tem muita mais agilidade de movimento. Tem paleta de maquiagem para menina de 4 anos, pensa. E hoje as festas de aniversário são spas, né? A Cecília tem uma menina de 9 anos, então ela sabe. A Laura tem 8,5. Ela tem o desafio do menino também, né? E eu tenho um gurizinho, o Miguel, de 2,5. E é bem essa sensação que tu tá trazendo, assim, mas é muito difícil. Eu só digo isso, assim, porque eu acho que a gente... sutil, eu acho, né? Por mais consciente que seja, e olha que eu busco essa consciência, mas naturalmente é tão enraizado que a gente carrega esse pensamento machista, assim, né? Sem perceber, né? Sem perceber, às vezes por algo... Porque é muito estrutural, tá presente nos desenhos que nem racismo, que as crianças assistem. Tá presente nas músicas que a gente escuta, então... Exato. Eu sempre converso com as minhas pacientes no sentido de que, será que eu acredito que não é possível a gente se livrar totalmente dessa culpa, desse medo, dessa ansiedade, dessa baixa autoestima, né? Porque isso está presente o tempo todo, desde tanto tempo, que, poxa, só se a gente se isolar do mundo, né? E tentar recomeçar uma vida, e aí vai fazer falta toda a questão da interação social, então, tipo, não vai dar certo. Mas a gente precisa ter essa consciência de que muito não é da gente, é estrutural, que vem de algum lugar, que nos foi impactado desde o nosso desenvolvimento, tipo, antes da gente lembrar da nossa vida, né, e tudo mais, e que isso acabou construindo os nossos sentimentos, pensamentos, internalizações sobre quem somos, né, mas não significa que precisa permanecer dessa forma. Tendo essa consciência, conseguindo ter essa percepção, na verdade, se abre uma possibilidade de diálogo interno, né? Então, assim, vamos tentar dialogar com essa vozinha que tá dizendo ali que, ai, né, tô horrorosa, ai, porque engordei 10 quilos, não vai dar nada certo no meu trabalho. Exatamente. A ideia é tentar dialogar. No fundo, a questão da aparência é muito a atenção, o carinho, né? O poder ser vista e valorizada, ser amada, ser alguém que... Né? Então, parece que, vamos lá, né? Se a gente for olhar a história é isso, assim, a mulher que era escolhida, né? A princesa escolhida, que ganhava o sapatinho lá e tal. Então, dentro desse movimento, a gente continua agindo da mesma forma, né? Então, a gente tem que estar mais bonita, assim, cuidando disso para um dia ser merecedora dessa atenção, né? Desse foco, desse carinho. Isso é horrível, né? É horrível. É como se a gente tivesse que conquistar o afeto do outro. Isso, e que é todas nós competindo, né? Por Exato, se cria uma rivalidade também feminina dentro desse conceito todo. Tem uma psicóloga chamada Valesca Zanello, ela é prof da UNB, e ela foi minha banca externa na dissertação. E ela fala sobre a prateleira do amor. É uma metáfora que ela criou
falando justamente sobre como nós mulheres somos escolhidas. Então, ela diz que, basicamente, a gente está exposta numa prateleira, como se fosse uma prateleira de livros, assim, numa livraria, numa biblioteca. Um produto. E numa posição totalmente de passividade. E aí, num relacionamento heterossexual, chega lá um cara e nos escolhe. Só que assim, vamos pensar lá numa prateleira de livros. Quando a gente está olhando, a gente escolhe o livro que está disposto ali primeiro, né? Então, esse cara que vai chegar e vai nos escolher, ele vai escolher quem está primeiro na prateleira. E essa prateleira, ela está disposta por uma hierarquia. Então, assim, quem está mais na frente da prateleira? A mulher mais jovem, mais magra, mais branca, cabelo comprido, depilada, né? Todo o estereótipo que se tem. E aí, a gente fica nessa posição de passividade, como se alguém nos escolhendo fosse uma conquista. Olha só, né? Me escolheu. Olha a vulnerabilidade que a gente fica exposta nessa situação. E aí se cria rivalidade feminina também, do tipo, ele escolheu ela e não me escolheu. Isso significa que eu tenho que competir mais, que eu tenho que fazer mais procedimento estético, que eu tenho que, sei lá, ficar mais magra, mais loira. É horrível. Eu acho que é a maior verdade que tem. Acho que tem um ponto aqui que a gente pode fazer um raciocínio, né? Quando a gente fala da prateleira do amor, eu vou até ler sobre isso. Já estou seguindo aqui, já até achei a Valesca nela aqui, já estou seguindo ela. Eu fiquei pensando na perspectiva de relacionamentos por aplicativo. É uma prateleira, Eliane. Gente, vocês viram o golpista do Tinder? Ai, não Quero vi, eu assisti no final de semana e eu comecei a assistir, eu ficava assim, ó, prateleira do amor. Prateleira do amor. E eu acho que tem um ponto importante, né? Que é a história ali, né? Que a gente sempre se coloca, e eu escuto muito isso de mulheres que utilizam um aplicativo para se relacionar, porque não dá. A gente não pode criar também uma imagem de que é a forma como a gente está se relacionando hoje, é uma forma que é possível de se relacionar, então a gente tem que tomar uns cuidados, né? E quando eu estive num grupo, e quando eu utilizei aplicativo para me relacionar, eu estava num grupo que fortalecia meu comportamento de por que tu não escolhe, por que tu não começa a conversa e por que tu não aborda. Porque no momento que eu fico passiva para ser escolhida, para iniciar a conversa, eu estou aceitando exatamente que eu vou ser escolhida e que o outro determina isso. E este grupo de mulheres que eu fazia parte sempre trazia esse contraponto. E faz muito sentido. Faz a total diferença no processo, né? Então, agora, quando tu falou, eu fiquei pensando muito nessa questão. E o quanto que esse tipo de forma de se relacionar que a gente está vivendo hoje na atualidade favorece exatamente as questões de estima. Tá atrelado exatamente à estima, né? Porque as fotos têm que ser muito deslumbrantes ali, né? E a gente deixa de ser real. Tem que ser perfeito, né? Tem que ser perfeito, porque se não é perfeito, não interessa, né? E aí faz uma melhor que a outra e se geram. É que nem os filtros, né? E tudo mais aí que a gente usa. E a Ana deve atender pacientes que tiveram dificuldade com relacionamentos que aconteceram no aplicativo e como lidar com isso, né? Porque daí fica uma questão, uma frustração ali, né? E dependendo da forma como acontece, a pessoa fica muito criando um conceito baseado naquela experiência, né? E não só em aplicativo, né? Na verdade, o aplicativo ele bombou mais agora na pandemia, porque, enfim, isolamento. Mas a própria festa, assim, não deixa de ser a mesma coisa que acontece. Um bar, uma festa. E essa metodologia de passividade em que a gente fica e essa escolha que é feita pela outra pessoa também nos coloca muito na posição de ser responsável pela manutenção do relacionamento depois. Perfeito. Porque, né, se a pessoa nos escolheu, a gente tem que manter aquela escolha. Ele tá fazendo um favor, quase, né? Perfeito! E aí, se a relação termina... Ele tá fazendo um favor. Um favor. E se a relação termina, tem mais ainda. Se a relação termina, é como se a gente tivesse culpa é da mulher. Porque a gente não fez a manutenção. Claro, a gente não fez. Também, né? Também, né? Entrou na rotina, tu não te cuidou, né? Olha aí. Aí dá no que dá. Aí começa os termos, né? A gente tem que quebrar isso. A gente não pode continuar a Liane agora levantou. isso.
Eu vou sair hoje na rua e vou... Não, sempre quando eu tenho uma amiga que está em aplicativo e sofre com o aplicativo, eu pergunto bem assim, ok, vamos lá, né? Vamos olhar. Aplicativo é uma oportunidade de conhecer pessoas. Não quer dizer que tu vai conhecer o amor da tua vida, mas tu vai conhecer pessoas. No momento que tu tá nesse processo, de que maneira tu te comporta para conhecer as pessoas e não só os outros se aproveitarem daquele espaço ali. E para mim isso é uma coisa que a maior parte das mulheres que utilizam o aplicativo não tem ideia, que é uma relação mútua, que não é uma relação só do outro, não é só o outro que escolhe. Tem que dar match porque os dois escolheram, né? E por que eu me coloco sempre nessa outra condição, né? E a gente tem que quebrar isso porque isso interfere altamente na estima de cada uma das mulheres, no corpo, na imagem que tem, enfim, outras coisas. Escolham, mulheres, abordem, mostrem quem a gente precisa lembrar que a gente pode escolher, inclusive no sentido de escolher terminar, né? Se não tá bom, vamos escolher terminar. Escolher viver a vida que tu deseja, né? Palmas. Ana, tu sempre fala muito nos teus conteúdos a relação das relações, do limite. E tem um post que eu gostei muito que tu fez, que é sobre estamos cansadas. Que eu acho que tem um atravessamento também de que a mulher tem que dar conta de tudo. E isso é uma coisa que a gente viu muito na nossa realidade aqui, que foi as mulheres dando conta da família, dos filhos, né? Aí da casa, porque a mulher tem que também cuidar da casa, e aí também trabalha, e aí começa, né? Isso, e tem que ser muito melhor no trabalho para dar conta do trabalho. Isso, tem que ser mais, tem que ser melhor para poder ser reconhecida e destacada, e isso é uma coisa que a gente faz com a gente mesmo também, né? Eu tenho que estudar mais para dizer que eu sou inteligente, eu tenho que fazer mais para dizer que eu sou merecedora de uma promoção, um reconhecimento. Eu preciso cuidar dos filhos, porque afinal eu sou a mãe, e assim vai, né? Acho que são essas verdades absolutas que também estão enraizadas. Mas no teu conteúdo tu trouxe muito isso, do estabelecer limites, de saber e poder dizer não e não ser julgada por isso, da gente ter que dar conta de tudo, estar cansada, e eu acho que isso aparece muito também relacionado à mulher para ti, né? Isso aparece em mim também muito, né? Eu também claro. Em mim. Claro, por mais consciente, a gente sente igual, por mais consciente que seja. Com certeza, né? Eu acho que acaba recaindo muito na gente, até assim, eu acho que em mim foi mais uma fuga de não querer fazer parte dessa mulher mais sensível, né? Então, assim, vou assumir esse papel dessa mulher forte, que não sofre por nada, né? E aí chega um momento que não tem mais sintoma físico aparecendo, dor nas costas, dor de cabeça, a gente precisa parar de uma forma impositiva, né, pelo nosso corpo. E eu acho que é muito isso, assim, da gente não, né? Na verdade, nós sempre fomos sendo direcionadas historicamente muito numa posição de cuidado do outro, né? Então, vamos cuidar da casa, vamos cuidar do marido, vamos cuidar dos filhos, vamos cuidar do trabalho, vamos cuidar do familiar que adoeceu, né? Porque quando tem um familiar que adoece, é sempre 2, 3 mulheres que estão cuidando. Às vezes são, inclusive, as noras e não os filhos. E não é o filho, né? Né? Então, assim, sempre tem uma mulher fazendo um papel do cuidado. E esse cuidado, ele é muito direcionado de forma externa para o outro e nunca voltado para si. Né? Esse é um grande problema, assim, da autoestima, porque quando eu trabalho a autoestima, eu tento tirar um pouco da questão corporal, afinal, nosso corpo está sempre mudando, né? Nossa autoestima vai ser sempre fragilizada se ela estiver voltada para o corpo. Né? Sempre vai mudar, independente... um processo mensal de TPM muda o nosso corpo, gente. Nosso corpo muda todo mês, então... O envelhecer, né? Muda o nosso corpo. Envelhecer, uma doença, uma atividade física que tu inicia ou para, um tratamento, um medicamento, enfim. E aí eu sempre volto para alguns pilares da autoestima que eu fui construindo e tento trabalhar com as pacientes. Esses pilares, por exemplo, são autoeficácia, automerecimento, autenticidade, autorrespeito, autoaceitação, acho que faltam autoempatia. São esses 6. E aí o que eu percebo é que existe muito um direcionamento de, por exemplo, empatia com o outro, cuidado com o outro e pouca autoempatia. Pouco autocuidado, quase nulo, né, muitas vezes. E esses posts do cansaço, tudo isso que eu trago no Instagram, é uma forma de chamar atenção também,
porque eu sei que a gente está cansada mesmo por diversas razões, inclusive pelas violências que a gente sofre socialmente, estruturalmente, diariamente, né? Mas nesse cansaço também de estar sempre fazendo pelo outro, e quando a gente faz por si, alguém vem e diz, tu tá sendo egoísta. Tempo inteiro. E daí volta a culpa de novo, né? Que inferno isso, gente! É muito doido. Sabe que essa história do cansaço, esses dias eu compartilhei a história da Pitty falando no Saia Justa, a história de precisar descansar e querer descansar. Que a mulher sempre se coloca numa condição de ter que falar preciso descansar. Então, quando ela diz preciso, é porque ela já está no limite, né? Ela já passou ela nunca afirma quero descansar. Agora eu quero descansar, eu quero parar, eu quero fazer alguma coisa para mim, eu quero cuidar de mim, enfim, outras falas. E para mim isso fez muito sentido, assim. E é uma fala que eu percebi, e é a história da gente se perceber, né? Eu percebo muito isso em mim. De chegar no limite, daí quando chega no limite, afirma que precisa, né? E de novo, o quanto que a gente precisa perceber que não, os outros podem nos ajudar também, a gente pode dizer que a gente precisa de ajuda, que a gente está cansado, que a gente não vai fazer, que a gente não vai dar conta, né? Que tá difícil dar conta de tudo também, né? Diga-se de passagem, né? E tá muito ligada a isso, né? Eu fiquei muito com a palavra de autocompaixão, conforme a Ana foi falando, né? Que aí é o que a gente muitas vezes consegue fazer com o externo e não consegue fazer com a gente, né? Eu me dei conta esses tempos, agora, pouco tempo, né, no meio familiar, assim, né? O quanto eu tenho sempre um posicionamento de sim, o meu marido vai sair com as crianças e eu vou fazer outra coisa, né? E eu não vejo, nunca vi problema, porque eu acho que eu tenho que ter esse momento, não só eu. Por que só a mãe tem que, né? Nós fazemos coisas de igual para igual, não tem isso. Mas a estrutura da minha mãe, das minhas tias, a minha família, muito assim, eu vim para Porto Alegre porque eu tinha que trabalhar, vim sozinha e o meu marido ficou com as crianças e foi para minha sogra, uns 3 dias, né? 3 dias da vida. E aí a minha mãe nervosa dizia assim, eu nunca consegui fazer isso. Como é que tu vai ficar 3 dias longe das crianças? Como é que... Mas eu não... Ela estava falando dela, entende? Só que, claro, ela estava me colocando na pressão. Eu dizia, mãe, que bom, vou aproveitar, vou fazer outras coisas, que eu vou fazer isso, vou descansar, vou ver série sem me preocupar, vou ficar com as pernas para cima. Vou ir trabalhar sem estar nervosa que eu tenho que chegar porque as crianças estão, porque... E ele tá lá curtindo, os avós estão curtindo as crianças e tá tudo bem, eles estão cuidados, né? Mas a sensação do peso dela, né, coitada, porque ela viveu muito isso, ela não tinha essa opção de dizer, não podia, né? Então, e a minha tia dizia a mesma coisa, tipo assim, mas tu vai deixar, mas e assim, nem lembraram que tinham mãe, né? Exato. Mas tudo agora bem, me veio mas muito. A estrutura da família, sabe? E eu fui Total. criada assim, né? Então, quando que a gente começa a, por atitudes nossas nesta vida, né? Porque não tem outra que a gente vá lidar com isso, tem que ser agora. Quando é que a gente vai começar a quebrar esses padrões para não passar isso para gerações futuras, né? Eu não quero que a minha filha... E não só isso, mas para a gente se libertar um pouco também, né? Porque é uma marra muito grande, muito pesada para a gente viver sempre. E a gente que acompanhou a Cecília foi muito engraçado, porque daí ela estava fazendo coisas só para ela, né? Ela estava escolhendo coisas nem só para ela, fazer, né? Nem sei o que eu vou comer. E a dificuldade dela em fazer essas escolhas. Por quê? Porque a gente está atravessada nisso. E eu sempre tenho uma imagem em relação a Cecília em específico, que o Andy sempre foi muito participativo. Sempre, assim, eu sempre vi ele muito atuando como pai mesmo, né? Então, tem uma divisão, tu vai fazer isso, tu vai cuidar também da mesma forma. E é engraçado porque a Laura tá com 8 anos e a tua mãe viu isso durante 8 anos, só que nesse momento bateu nela, né? Claro, total. Mas, gente, eu lembrei de um Instagram que eu sigo, que é Movimento Corpo Livre. Ah, adoro. E tem um post muito legal, que não sei se vai dar para ver aqui, mas para o pessoal do podcast. Fala do pai. Fala assim, a mãe traz o fast food, nossa, que mãe preguiçosa. Aí não fez o pai traz o fast food, é um pai divertido, que a gente vai comer batata frita, né? O homem passeando com a criança, olhando pro celular, pai presente. Mas se a mulher tá olhando pro celular com a criança, nossa, que mãe desatenta.
Que são essas coisas que a gente vai recebendo o tempo inteiro, né? O tempo todo. Não, e aqui tá trazendo. E a gente não precisa falar dessa forma para receber essa informação, né? Porque, na verdade, é muito sutil, assim. É muito sutil, é muito... E os desenhos, gente. Prestem atenção nos desenhos animados de 15, 20 anos atrás. Sim, tá cheio desse tipo de tecnologia, assim, sabe? De informação, cheio. E aí... É difícil, por isso que eu sempre repito, é difícil a gente se afastar completamente, ter um pensamento totalmente diferente e estar livre desses pensamentos. É muito difícil. É muito difícil. E até aquela coisa, se tu tá sozinha, alguém te pergunta, e as crianças? Não joguei elas na rua e deixei elas ali abandonadas, né? A própria maternidade, né? Na verdade, essa assim, pergunta... porque eu sou uma pessoa que não quero ter filhos, isso está super decidido para mim, não é um problema nenhum e tal. Mas, né, eu até, sei lá, isso. 15, 20 anos, eu sempre me escondi atrás do vou adotar. Porque as pessoas falavam alguma coisa, só vai saber quando ter filho, até minha mãe, né? Isso tu só vai sentir quando ter filho. Vou adotar. E aí eu comecei a me dar conta que, na verdade, eu não queria adotar, mas que eu... né? Deixava tranquilizar a pessoa. A resposta atendia a demanda do Exatamente, né? Então, eu acho que essas escolhas, assim, que a gente consegue, quando a gente consegue começar a fazer e se dar conta de que a gente pode fazer essas escolhas, a gente vai se libertando um pouquinho, né? E eu sei que é um processo, e aqui eu acho que é muito importante falar, gurias, porque é um processo bem desigual, né? Porque nós aqui, a gente está falando, acredito que nós quatro, de um espaço de bastante privilégio, em que a gente pode realmente estar pensando em fazer escolhas, quando, na verdade, a pauta para muitas mulheres não é autoestima, né? É tipo, é uma casa com 4, 5 filhos, sem mais ninguém para sustentar, sem conseguir se olhar no espelho. Sem apoio, né? Mas, e mesmo assim, essas pautas, elas se tornam importantes porque a gente precisa acessar essas pautas, tornar acessíveis essas pautas para essas mulheres a partir de políticas públicas, por exemplo, né? Então... Mais do que isso, né? Tem falas que movimentam a gente pensar diferente. Tem uma moça que eu faço a minha sobrancelha e faço depilação com ela, e ela sempre me conta, essas pessoas sempre contam a vida pra gente, quando elas descobrem que a gente é psicóloga mais ainda, não sei vocês assim, mas a gente já viveu isso, né? E agora, no novo lugar que eu tô morando, eu comecei a fazer isso com ela. E daí ela sempre me conta da vida dela. Ela tem uma relação bem difícil, uma relação afetiva bem difícil. E ela um dia me falou bem assim, pois eu aceitei que essa é a condição para me viver. E daí eu olhei para ela e disse assim, mas tu pode fazer outras escolhas além dessa condição e ser feliz. E ela não enxergava isso. E era nítido que ela não enxergava isso. E ela tem uma idade, ela é uma mulher madura, ela não é uma menina, entende? E daí eu fiquei pensando, gente, como é que ninguém disse para ela que ela tinha uma opção de escolha? Exatamente. E daí ela fez assim para mim, olha o impacto. Ela disse assim, será? Daí eu disse bem assim, sim, mas tu tem que pensar o que tu quer, né? Quais são as outras opções, né? Qual seria a outra possibilidade? Nem enxerga, né? Não, gente. E daí eu voltei para casa e disse, gente, como é que eu posso ajudar ela, né? Porque daí eu fiquei com aquilo tocada, né? Então, sempre quando eu vou fazer algum trabalho com ela, eu faço sessão de terapia, praticamente, para ativar algumas coisas nela, assim, do tipo, olha só, por que tu nunca pensou nisso? E é a forma como eu contribuo de alguma maneira para ela pensar de outras formas. Então, acho que essa história de sermos privilegiadas, eu concordo muito com a Ana, e eu acho que por a gente ter esse privilégio, de que maneira a gente faz poucos movimentos, né? Movimentos que são pequenos, muitas vezes, para fazer essa ativação de outros raciocínios, né? Ainda que seja difícil. Ana, nos conta aqui que autores, né, ou mais outras pessoas que a gente pode seguir, indicar, para que a gente permaneça com esse tema presente na gente, né? Porque, claro, a gente fala muito disso. Dia Internacional da Mulher, daí a gente fala, sim, Dia Internacional da Mulher é uma data que não é para celebrar, ela é para ela lembrar a gente do porquê que a gente tem que fazer vários outros movimentos, que é para o ano inteiro, para a vida toda, né? Mas que ainda assim são marcos importantes para a gente lembrar disso. Então, como que a gente, que pessoas, dicas, livros, vídeos, séries que a gente pode ver, que tu possa nos indicar, que pode nos inspirar a continuar tendo contato com esses assuntos? Papel e caneta na mão. Essa pergunta devia ter sido me feita previamente, assim, para eu lembrar, né? Mas tudo bem.
Faltou Agora, aí a agora, pauta. aqui é assim. Faltou Ana, na pauta. surpresa! Não, era o que Yes, vier mas na cabeça, o que vier na cabeça. Assim. Não, Claro, exato, claro. aqui ela deu a indicação da professora, eu vi que tu indicou um livro essa semana, então eu me lembrei de... Tá, tu, não, na né, verdade, assim, a primeira coisa que eu indico é uma maratona nos vídeos da Valesca Zanello no canal do YouTube dela. Tá, já Ó, tô lá. check. Já tô lá. Os vídeos dela são maravilhosos, ela tem, assim, na verdade são lives, né, que ela acabou fazendo ali na pandemia e ela passou para o YouTube, e são lives maravilhosas. Tem algumas lives mais antigas que são sobre os capítulos de um livro dela, que é sobre... Não vou lembrar o nome exato. Alguém coloca no Google aí, deixa eu ver. Mas é sobre tecnologias de gênero. Isso, tá. Então, achei. Sobre tecnologias de gênero e a forma como o amor romântico, né, se dá nas mulheres e se dá nos homens. Então, assim, façam maratona dos vídeos dela do YouTube, que são muito bons. Eu sempre indico para pacientes, inclusive. Tem um que fala sobre o dispositivo amoroso, que é uma live de 2020. E é muito bom. E aí... Saúde mental, gênero e dispositivos. Cultura e processo de subjetivação. Esse mesmo, saúde mental, gênero e dispositivos. E o livro também é muito bom. E ele tem uma leitura que é bem tranquila, assim. Tu não precisa ser um profissional da psicologia para fazer a leitura. Linguagem. É linguagem, eu indico para Acessível. paciente também. E o livro que eu indiquei essa semana no Instagram é o Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, que é uma historiadora ítalo-estadunidense, se eu não estou enganada. E ele é um livro também que ele tem uma leitura um pouco mais densa, mas também não é ruim, assim, é um livro tranquilo de ser feito leitura, e ele é um divisor de águas, assim, na vida de muita gente que lê, porque, na verdade, ele vai traçar de uma forma histórica a criação, o desenvolvimento do patriarcado e do capitalismo, e que eu trabalho sempre como as duas grandes estruturas que são responsáveis por nos moldar, assim, né, o posicionamento em que a gente é colocada desde que a gente é criança, né, da nossa adolescência, as culpas que a gente carrega muito hoje são sustentadas, sim, pelo patriarcado e capitalismo, a forma como a gente foi direcionada para o ambiente doméstico, para um ambiente mais privado, que nos foi limitado, né, essa interação mais social, mais no mercado de trabalho, né, mais pública, assim, que a gente vê hoje como isso acontece de fato por exemplo, pelas deputadas, pelas senadoras que ocupam posições, né, no governo, que são sempre minoria, números de presidentas que tivemos, né? A gente vê isso assim de uma forma bem clara, ou até de candidatas mesmo, né? Não precisa ter são assim, espaços que foram limitados ao por muito nosso tempo, sexo, né? O voto, gênero. o nosso gênero, o próprio voto feminino é algo muito recente, né? Exato. Então, esse livro Caliban e a Bruxa é fundamental. Oi. Se tu pudesse explicar o que é patriarcado de uma forma bem simples para o nosso público, o que tu diria? Seria bom. Eu acho que porque é sempre aquele tema assim, mas o que é isso mesmo? Então, assim, se a gente pudesse acessar as pessoas com uma linguagem simples sobre o que é isso, como é que as pessoas percebem isso? Tá, vamos tentar, né? Vamos ver o que sai. Olha só, o patriarcado é, na verdade, uma estrutura de poder a qual não existe uma outra forma de vivência que foi notificada pela história nos livros. Então, a gente sempre viveu nesse sistema de poder do patriarcado, que nada mais é do que o poder dos homens sobre qualquer outro gênero existente. Então, assim, às vezes as pessoas falam, mas as mulheres têm mais poder, é estrutural. Não tem como a gente dizer que a gente vive num outro contexto que não um contexto patriarcal. Vocês começaram o podcast, a gravação falando do número de gerentes, chefes, né? Lideranças, isso normalmente são homens. Sim, sempre é o número maior. Sabe? É estrutural, isso significa que mulheres não têm capacidade para estar nesses cargos de liderança? Funciona assim, ponto. Funciona assim, ponto. Isso é patriarcado. Acho que tu explicou muito bem, assim, que é exatamente algo que em algum momento se estruturou e continua presente nesse momento. E é uma visão que está intrínseca à sociedade. Não é algo que a gente questione.
É que nem o racismo é a mesma coisa, é estrutural. Então, mesmo que alguém diga... A própria história, ela sempre foi escrita a partir desse ponto de vista. Isso, né? A história foi escrita por homens, né? Uhum. Existem algumas pesquisas, assim, que dizem que tem uma comunidade lá no meio de um país de acesso muito limitado, que talvez tenha tido sei lá, 2, 3 mil anos atrás, uma sociedade matriarcal, mas não tem nenhuma comprovação de que isso de fato tenha acontecido. E o grande entendimento assim com o patriarcado e o capitalismo é que quando o capitalismo ele chega como essa moeda de troca, como esse poder, ele utiliza muito da força do patriarcado e o patriarcado utiliza muito da força do capitalismo para se manterem, né, no poder de forma mais intensa, mais sustentável, né, e acessando assim níveis de hierarquia muito maior. Porque aí quem tinha dinheiro, digamos, poder econômico, eram os homens. E aí toma a decisão. Que show. Muito bom. Só para terminar, esse livro, assim, eu não aguento isso, gente. Ai, coisa linda. Esse é meu outro porquinho dela, o DSM dela. Gente, ele tá atendendo, ele tá escabelado, vocês estão entendendo? Eu não consegui me concentrar mais quando eu cheguei nele aqui. Que coisa é muito mais fofo, linda. É muito fofo. Ele sempre aparece nos stories. Então, ela faz rios com eles, Liane. Claro. Olha aqui, olhando o livro, gente. Muito bom. Ana, muito fantástico, bom. Ana. Muito bom. Muito bom. Guria, só mais 2 indicações, assim, que agora eu preciso falar. Vocês pediram. Agora veio. Não, 2 indicações de séries, tá? Sex Education. Sim, ó. Perfeita, vamos falar sobre assuntos que não são falados, que precisam ser ditos. Muito bom. Aquela série nova da Netflix, não é bem nova mais, né? Mas Made. Eu nem sei se é assim que fala, na verdade. Da mulher. Né? Isso, num relacionamento super abusivo, assim. Não são específicas sobre autoestima, mas fala sobre. Tem muitos gatilhos. Um talk show da Brené Brown também, maravilhoso, sobre a coragem. Linda, amada, somos fãs. Para quem não viu, todos os eventos no Brasil, quando ela vier para o Brasil, a gente vai comprar a primeira fila para dizer assim, a gente passa falando de ti. Ai, muito bom. E eu só queria dizer, Cecília, que ninguém falou para ti, mas hoje eu vim totalmente meu dress code que não combinou. Eu tô no tom. Eu tô na paleta. Vocês estão na paleta também. Vocês estão feliz na paleta. Eu vim combinando com os porquinhos da Índia. Eu adorei ele. Depois tu olha, tem um rios dela conversando com ele, dizendo: você não precisa ficar em relações que não. E ele tá bem quietinho. E ele tá quietinho. Eu utilizo deles, né, para chegar no sucesso. Ele tá quieto no sofá. Olha ali. Ela tá falando, explicando que ele não precisa se manter e permanecer em relações que não são seguras. Fantástico. Concordo. Continua esse trabalho maravilhoso. Esperamos nos ver mais vezes, né? Já agradecendo muito assim o teu tempo, a tua fala aqui com a gente. Se a gente chegar a uma mulher que faça um processo, né, de maior autoconsciência disso tudo, né? Que se perceba, né, e que possa mudar alguma atitude no seu dia a dia que vai impactar outras mulheres, a gente já fica o papel, né? Extremamente feliz, assim, né? Então, te agradecer muito, deixar um espaço, né, ali para ela fechar e contar pra gente fazer os arrobas, as propagandas, para vocês verem os porquinhos da Índia. Eu fiquei mostrando na tela, quem tá ouvindo, a gente vai ter que ir lá. Quem tá ouvindo tem que olhar no podcast, tá? Para conhecer. Ou seguir a Ana. Ai, gurias, eu que agradeço, na verdade, é sempre muito gostoso conversar, assim, né, sobre esses assuntos, ainda mais nesse sentido de conversa, de diálogo, né, é muito importante, às vezes a gente até esquece de fazer isso, né, e é muito gostoso, fico muito feliz pelo lembrete, pelo convite, agradeço muito pela troca. E vocês podem ver os meus porquinhos, tá? Eu sei que eles chamam a atenção, eu trago eles estrategicamente para o meu Instagram. É de propósito. De propósito, para vocês acharem bonitinho e darem um like. E o meu arroba lá no Instagram é @upsi,
de psicóloga e não de pisciana, porque eu já tive pacientes que acharam que eu era de peixes. Ai, gente, olha aí. Pisciana, porque fica pisciana, né? Mas é psi de psicóloga, Ana de la Justine. Pisciana. Tá, Eu não sabia disso. Eu que tenho que usar isso. Eu sou de peixes. Ai, Ana, sabe? Não dá. Mas vai ser psiali, daí não vai achar que é pisciana. Vou trocar meu nome para Ana também, porque eu adorei eu Fala adorei de novo esse trocadilho. Ana. Fala de novo. Ana de la Justine. Isso. Ana de la Justine, De que é la o Tudo seu junto. nome, né? Isso A aí. gente Vai botar estar aí. aqui descrito nos nossos... É só procurar uma foto, se tiver uma foto de porquinho, tá certo, tá no caminho Tá certo. tudo certo. Tá no caminho certo. Muito bem, muito bem. Muito bem, Ana. Valeu. Muito obrigada, gente. Tchau! Um Nada, beijo. até o próximo. Obrigada, beijo.